Falei de Supremo Tribunal Federal, vou abordar um assunto que para você é muito fácil, para a gente é difícil, sempre essa questão tributária. E eu queria que você trouxesse para a gente alguns detalhes sobre um ponto que foi retomado ali pelo Supremo Tribunal Federal, porque o STF retomou o julgamento que vai definir se o ISS integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. Tá? E aí, Tiago, pra gente, explica o que isso pode representar na prática. Para você que está em casa, parece uma sopa de letrinhas e a impressão que dá é que não tem nada a ver com a sua vida no mundo real. Mas vamos tentar traduzir aqui e tirar o juridiquês para que todo mundo entenda o que é que está acontecendo. Quando uma empresa ela fatura, ela vende ali o seu bem, o serviço, você faz uma venda na sua loja, você adquire um valor e esse valor é o seu faturamento. Sobre esse faturamento, o valor que entrou no seu caixa, o governo cobra dois tributos, chamados PIS e COFINS. Ou seja, esse tributo que ele cobra deve inserir no valor que entrou para você, para a sua loja. No entanto, se você é prestador de serviço, você paga um outro tributo, que você já sabe aí em casa, que é o ISS, o Imposto sobre Serviço. E aí a grande discussão dos contribuintes no STF se dá no seguinte sentido. Se eu recebo R$ 100, a parcela que eu vou entregar para o município, a título de ISS, Imposto sobre Serviço, ela não é minha, ela não compõe o meu faturamento. Se ela não compõe o meu faturamento, eu não posso pagar PIS e COFINS sobre essa parcela. Se eu pudesse traduzir do mundo jurídico, o que está acontecendo é exatamente isso. Na frase bonitinha que sai nos jornais, é exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Ou seja, o valor que você, que está aí do outro lado da tela, prestando o seu serviço, que você emite sua nota fiscal, o valor que você vai pagar de ISS não é um faturamento seu, né? Esse é um valor que você vai repassar ao município. Então ele não pode ser alvo de incidência do PIS e da COFINS. Parece pouco, parece um detalhe, mas essa é uma discussão de bilhões de reais que está aí na mão do Supremo Tribunal Federal. Esse ponto ele voltou a julgamento essa semana. E o que me chama a atenção, Yasmin, é que sempre que você tem uma matéria tributária levada ao Supremo, as manchetes elas se ocupam de dizer, entre muitas aspas, qual seria o rombo para o cofre público ao devolver esse valor. No entanto, eu te convido a pensar sobre uma outra perspectiva. O nome do programa aqui é Visões, né? Então vamos pegar uma outra visão sobre esse mesmo ponto. Imagina, o que o poder público vai devolver aos contribuintes, caso o STF siga nessa toada, né, porque o julgamento foi suspenso com placar favorável aos contribuintes, o valor a ser devolvido nada mais é do que um montante que foi recolhido indevidamente pelos contribuintes. Então, eu acredito que é um viés muito grande, é uma notícia passada de modo enviesado, quando você foca num suposto rombo dos cofres públicos ao devolver um montante que sequer era devido. Se você traduzir isso aí para o seu dia a dia, imagina que você pagou milhões de reais para uma pessoa e você descobre que isso é indevido. E aí essa pessoa que vai te devolver, ela vai aparecer e dizer, olha, isso vai me causar um rombo gigante. Mas espera lá, você tem aí uma cobrança que de início já era indevida. O recado que se dá aqui é o seguinte, ao invés de se verificar qual é o rombo para os cofres públicos, o que precisa ser feito é ter uma responsabilidade maior ao desenhar o sistema tributário brasileiro. Não se pode ir colocando ali penduricalhos que prejudicam o empresário, colocam uma carga tributária mais alta do que ela já é estabelecida e no final, quando se tem decisões como essa, que se espera o julgamento favorável, ele foi suspenso aí por 4-2, o foco ser o rombo aos cofres públicos, porque, repita-se, o que é devolvido é um valor que seria indevido e não um valor devido. Gente, é como você disse, às vezes a gente acompanha e não percebe como isso vai impactar no nosso dia a dia e impacta, de alguma forma, acaba impactando esses assuntos econômicos. Costumo dizer que os assuntos macroeconômicos e tributários, apesar de difíceis, eles trazem ali reflexos lá na base, lá na população comum que está indo ao mercado, que está indo
fazer compra no shopping, que está ali no dia a dia. Realmente é um ponto que a gente precisa minimamente entender para poder até cobrar, de repente, das pessoas que a gente, né, traz ali como candidatos, agora em um momento também, né, de eleição, né, Tiago? É bom ter essa visão, né? Você falou de visões, é bom ter essa visão, né, Tiago? Perfeito, Yasmin. Exatamente o intuito do programa é esse, é passar para quem está em casa, traduzir essas notícias, principalmente da minha parte, no aspecto tributário, que parecem muito distantes, né? Eu sou um apaixonado pelo direito tributário e algumas pessoas até confundem, dizem, ah, mas o Thiago gosta de pagar tributo, gosta de ver a gente pagando tributo. Não é isso. O que eu gosto é de ver a população e os meus clientes bem informados sobre como funciona a regra do jogo, porque a regra do jogo no Brasil já é complexa e a tributária maior ainda. Se você não entende a regra do jogo no detalhe, você está em desvantagem contra o seu concorrente. Você possivelmente está pagando mais imposto que deveria. Então, a nossa missão aqui nesse programa é traduzir para você que está em casa. Nesse caso que a gente estava falando, do ISS, todo prestador de serviço é afetado por essa medida do STF, mas muitas vezes eles estão ali ocupados na sua labuta, no seu empreendimento e não focam em algumas questões de eficiência. Mas vale lembrar, né, um imposto pago indevidamente é menos dinheiro no seu caixa, é menos eficiência na sua empresa. E é por isso que a gente traz aqui a informação no Visões. Acho que é um quadro bastante interessante para quem está em casa, para ter uma tradução do que está acontecendo sob a perspectiva tributária. Tem uma pessoa falando aqui no chat, eu vou até repassar a mensagem para você, Tiago, falando assim, não vai prejudicar o empresário, vai prejudicar o cliente dele, porque é quem vai adquirir o produto e serviço, e o empresário só vai repassar esse imposto para o cliente. É isso aí, Tiago? Perfeitamente. A gente cansa de falar aqui que o problema do empresário é um problema seu também. Quando você tem um aumento de imposto, muito se fala nesse cenário atual sobre a reforma tributária, todos devem ficar atentos. Se você tem um repasse, uma tributação maior no prestador de serviço, não tenha dúvida, o preço que o prestador de serviço cobra de você que está em casa, ele vai ser maior. Se isso acontece também nos bens de consumo, não tenha dúvida, quando você for ao supermercado, a sua feira do dia a dia vai ficar com um valor maior. Por quê? Ninguém quer absorver sozinho o preço e no final toda a população vai pagar por isso. É por isso que acompanhar uma medida tributária, para quem é tributarista, esse reflexo na sociedade inteira, ele é muito lógico para nós que trabalhamos com isso no dia a dia, mas para a população em si, às vezes parece distante, né? E no final do dia, o comentário do nosso telespectador está muito correto. Quem paga tudo no final do dia é o consumidor, porque esse aumento tributário ele vai sendo repassado na cadeia, a indústria passa para o varejista passa para o consumidor e a gente tem aí um cenário de aumento de preço. Tiago, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda tratando da questão tributária, queria que você esclarecesse um outro caso que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, é o que trata da cobrança de imposto de herança em planos de previdência privada. Não sei nem como perguntar sobre isso. Traduz Vamos lá, pra Yasmin, eu gente. tô aqui para isso. É importante porque a sua dificuldade em perguntar, ela reflete, imagina só a dificuldade da pessoa que está em casa em entender essa Exato. matéria. É uma matéria super complexa de fato. E vamos traduzir aqui o que está acontecendo. Essa foi uma semana movimentada no STF. Foi levado a julgamento um caso de uma lei carioca que cobra o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa, Morte e Doação. Quando você vem a faltar e o seu patrimônio é repassado por herança aos seus herdeiros. A lei carioca ela pretendia instituir o ITCMD sobre os planos de previdência privada, o VGBL e o PGBL. Qual que é o grande ponto aqui? A gente tem uma conexão, você já tem aí um julgamento favorável, pelo menos por 3 votos, em favor do contribuinte, de que essa lei seria inconstitucional. Ou seja, não poderia haver incidência do ITCMD sobre o repasse desses valores aos beneficiários em caso de falecimento. Qual que é a importância disso no cenário atual? Embora o julgamento tenha sido suspenso, ele vai ser retomado, o placar já é favorável aos contribuintes. Mas o que nos chama atenção hoje é que, nesse trâmite da reforma tributária, se pretendeu incluir na regulamentação
a incidência desse imposto, causa-mortes, sobre os planos de previdência privada, o VGBL e o PGBL. E qual que é o impacto disso? Caso o Supremo venha a consolidar esse julgamento de que, no sentido de que o ITCMD seria inconstitucional a sua incidência sobre o plano de previdência privada, mesmo que venha uma alteração para requerer a incidência ou colocar no sistema a possibilidade de incidência desse imposto sobre a previdência privada, vai se gerar muita judicialização, porque o argumento dado pelos ministros no voto dessa lei que já está em vigor pode ser utilizado também para a lei posterior. Por quê? Segundo a interpretação dos ministros, não se trata aqui de um valor que deve compor o montante de herança, tendo em vista que é um plano de previdência privada de caráter securitário. Traduzindo isso para você que está em casa, vai se mudar a lei, possivelmente, para tentar fazer incidir esse imposto de causa-mortes e doação sobre a previdência privada. Mas o mesmo argumento que está sendo usado a favor dos contribuintes no julgamento dessa semana pode ser usado no futuro para combater essa nova incidência do ITCMD sobre planos de previdência privada. Tiago, a Silvia Moraes, para a gente finalizar, ela está mandando mensagem aqui falando o seguinte: toda a tributação recai sobre o nosso bolso. Essa é a impressão que a gente tem, infelizmente, que quando fala de aumentar imposto, tributo, vai pagar isso, reforma tributária, a gente já fica caótico e, claro, precisa da sua ajuda, Tiago, para entender todo esse cenário tributário que se impõe sobre o nosso dia a dia. É interessante, né, Yasmin, que cada pessoa tem uma visão, mas todos convergem para o fato de que o consumidor sempre paga no final. E eu brinco, na verdade, para mim é uma coisa séria, não é uma brincadeira, mas quando eu falo ali com alunos e amigos, eu sempre comento que o papel do tributarista ele é deixar você na tributação que você deveria realmente pagar, né? Deixar ela de forma eficiente. Então, no final do dia, a gente acaba devolvendo o dinheiro para as empresas e pessoas que acabaram pagando um valor de tributo a maior, porque esse sistema é caótico e mal compreendido pela maior parte das pessoas. Então, o nosso papel como tributarista é informar corretamente, deixar a empresa e pessoa física de forma eficiente e devolver aí para você o que você pagou a maior. As ações que tramitam e chegam até o STF nada mais são do que isso, uma busca pelo valor que o contribuinte pagou de forma indevida.